Tem outra questão, gente, que a gente tem recebido muitas perguntas em relação aos testes. As pessoas perguntam assim, uma vez que testou positivo, ele faz o isolamento, né, dos 14 dias, estando assintomático, ele retorna às suas atividades normais. As pessoas têm me perguntado se vão fazer outro teste. Não, gente, não faz outro teste. Você fez um teste, uma vez positivo, você teve a doença. Você vai fazer o isolamento dos 14 dias. Se você tiver assintomático, você retorna às suas atividades. Não precisa fazer outro teste. Porque tem pessoas que falam assim, será que eu ainda estou com a doença? Não tem que fazer um outro teste? Não, não tem que fazer. Um teste só, uma vez positivo, é positivo. A orientação aí, estando com sintomas leves ou assintomático, o paciente fica em casa, faz o isolamento dos 14 dias em casa, e aí esse isolamento a gente pede mesmo distanciamento das outras pessoas da casa, o uso de máscara, o álcool em gel, aquele isolamento bem feito dentro de casa. Terminou os 14 dias, ele retorna às suas atividades. Ele não faz outro teste, não. Porque vai dar positivo. Ô, doutora, eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se já está provado, né? Uhum. Igual no caso, Deus me livre, não peguei não, mas no caso assim, se eu peguei o vírus, né? Aí eu posso pegar ele novamente, assim, tão próximo? Olha, os estudos são bem conclusivos em relação a isso, mas sabe-se que em relação à cepa de vírus que a pessoa pega, ela tem uma imunidade, agora já tem um estudo falando que ela pode ser transitória. Então assim, isso ainda é inconclusivo, até porque a doença surgiu em dezembro, né? Então, até o tempo de produção duradoura, ainda nem... critério de produção duradoura, a gente ainda não tem, porque não terminou, né? O tempo de falar que ela pode ser duradoura ou não. Aí, outra coisa também em relação ao exame físico de pacientes com corona, ou suspeitos de corona, como eu falei, o monitoramento ele detecta condições que são necessárias fazer um exame físico de urgência, ou no hospital ou na UBS, né, na unidade básica de saúde mais próxima. Então, assim, a pessoa, quando ela recebe a ligação, ela não ela está sendo monitorada da forma que deve ser, né, que é por telefone. No entanto, ela não vai ficar desassistida, ela vai receber a ligação e se o médico detectar ou o enfermeiro detectar que tem necessidade de um exame físico, ou seja, um exame presencial com um profissional de saúde, nós encaminharemos, né, para o local combinado com o paciente. Então, como a doutora Laís explicou, o teste, gente, ele tem toda uma programação. A gente não pode realizar o teste fora do tempo. E não é porque a gente não quer, não é porque a gente não quer liberar teste, não. É porque a gente segue um protocolo, a gente precisa de um tempo adequado, que são aí, né, além de 8 dias de sintomas, para a gente poder conseguir ter um resultado mais fidedigno desse teste. Então, assim, como é que é feito isso? A população entra em contato com a gente, vocês ligam, né, para a telemedicina, a gente faz esse primeiro atendimento, a gente monitora, por exemplo, aí a gente começa, contato de caso positivo, você começou com uma síndrome gripal, a gente começa a colher esses dados para saber por onde começar. Então, se, por exemplo, for um paciente que começou com síndrome gripal, né, começou aí com tosse, apresentou febre, normalmente eles relatam para a gente aí a coriza, dor de cabeça, sintomas bem característicos mesmo. Então, o que acontece? A gente acompanha, né, o paciente, a partir do 8º dia de sintoma, a gente já pensa em agendar o teste. Então, a gente comunica com a pessoa que vai ser agendado o teste. Como é que a gente está fazendo? Os nossos testes, eles... Um álcoolzinho, né, gente? Só uma adenda aqui. Se as pessoas soubessem o tanto que o olho de Ana Luísa é bonito, eles não iam destratar ela. Eu tenho certeza. A voz dela, de vez em quando, eu fico assim, se o pessoal soubesse, não ia destratar ela. Ia conversar até sem querer, né? Não, e tem uma outra enfermeira que tem um cabelo preto, grande, lindo. Nossa, e ela é bonita, viu? Se você esses dias mesmo, tadinha dela. Vou ligar para um paciente para perguntar, né? Como estava sentindo tudo, disse que era trote, que ele não estava com Covid não, mas eu não vou nem falar o nome que ele falou não com ela, fiquei até com dor. É isso aí, gente, que a gente escuta. Mas então, os nossos testes, eles vão ser realizados na unidade de saúde da Barão de São Romão, no horário de 11 às 13 horas. Esses testes vão ser agendados previamente por mim, né, ou pela Poliana, enfermeira da telemedicina, ou por doutora Laís.
A gente vai agendar com vocês por telefone. Para que a gente agenda? A gente faz esse contato, agenda no horário certinho para evitar aglomeração, para evitar, né, para proteger mesmo a imagem. Então, a gente agenda no horário certinho, a pessoa chega, eu realizo o teste. O teste é rápido, a gente consegue o resultado de 15 a 20 minutos, não tem segredo e o resultado é na hora. Então, a gente vai começar a agendar os testes, é pelo telefone, a gente liga, seu teste vai ser agendado para amanhã, né? Já completou aí o prazo, a gente já pode agendar, vai ser agendado para amanhã, na unidade da Barão de São Romão, e o horário vai ser de 11 às 13. Aí a gente vê conforme os nossos horários, a gente comunica, né? Vê se o horário tá tranquilo para o paciente e aí a gente marca. Lembrando que, igual eu falei, o resultado é sigiloso, realizo o teste, comunico o resultado com a Vigilância em Saúde, a pessoa sai com o comprovante do teste, entendeu? Com o resultado assinado, carimbado, é tudo muito, muito correto. Lembrando, gente, que os contatos de casos positivos, por exemplo, um caso positivo em Januário, os contatos domiciliares desse caso, eles vão ser testados. Esse teste, ele é feito em domicílio. A gente vai na casa, por ser um contato, né? Ali tem um caso positivo, a gente preserva melhor isso. Então, o profissional de saúde vai na casa, paramentado, e realiza o teste com a família. Como já tem um caso positivo ali, a gente evita de expor a família, até porque eles estão, né? Contatos, acabam sendo bem suspeitos mesmo. Então, os testes de contatos de casos positivos são realizados em casa, previamente agendado também. O profissional de saúde vai paramentado, realiza o teste. A gente tem tentado manter a descrição da melhor maneira que a gente consiga para evitar mesmo. A gente tem sofrido muito, sabe como é que está sendo o preconceito com a doença, não só aqui no nosso município, mas está uma coisa geral. A gente tem escutado casos de retaliação, então a gente tenta chegar na casa, ainda que tenha que ser paramentado, a gente tenta entrar de uma forma discreta, para que não exponha tanto os moradores da casa. Então, os testes de pacientes positivos, contatos positivos, são feitos em domicílios e os agendados vão ser na Barão de São Romão. Lembrando que tem a possibilidade, né, de fazer também na Barão, dependendo. Só que a maioria dos pacientes, às vezes, eles não estão aceitando fazer na Barão, alguns em domicílio, mas a gente sempre fala, né, Ana? Sim. Você prefere no domicílio, avisando que a gente vai paramentado, você acha que vai chamar muita atenção, que vai te atrapalhar de alguma forma, que vai, sei lá, te expor de alguma forma? Tem gente que não importa, nada mesmo é uma que não importa. Não, se eu tiver com medo, eu falo, vem logo, pelo amor de Deus. Eu sei que agora, sinceramente, eu acho que eu faria em outro local. Inclusive, até eu, né, já tive um falso positivo, então é por isso que tem que ser sigiloso. Porque para você falar que um paciente realmente é positivo, ele não é simplesmente só. Vou contar o que aconteceu comigo. Eu fiz o teste em Belo Horizonte, eu tinha ido para São Paulo e antes de voltar eu queria ver se eu já era imune. E aí acabou que eu fiz o teste lá, né? Eu estava lotada em São Paulo na época. E aí eu fiz o teste, deu como se fosse infecção aguda. Só que a infecção, ou seja, o IgG tão desejado, IgG positivo para Covid, eu não tinha. Porque se tivesse, eu ia postar no status. Mas o IgA deu positivo. E era IgA. E esse IgA, que é um teste que ele pode ter reação heteróloga, ou seja, outros vírus podem produzir proteínas que são semelhantes à proteína aguda do Covid. E no caso, eu fui investigar e eu tinha tido a infecção pelos 3 vírus que davam reação cruzada, eu tinha tido infecção. E eu sei disso que era um falso positivo, por quê? Porque eu testei 2 vezes, teste rápido, em 15 dias de intervalo, tudo negativo. Fiz swab negativo e todo mundo que estava comigo negativo, ou seja, era um falso positivo. Hein, doutora? E assim, caso de resultado positivo, negativo, como atuar, doutora? O positivo, se o resultado deu positivo, a gente vai fornecer atestado, né, se o paciente trabalha, e vai monitorar se tiver comorbidades, ou seja, pressão alta, diabetes, imunossupressão, bronquite, fuma, né, tem DPLC, alguma coisa, qualquer doença que propicie a piora da doença, a gente vai ligar diariamente. Se não tiver nada, realmente o paciente estiver melhorando e tal, não tiver nenhuma comorbidade, a gente vai ligar a cada 2 dias. Sim. E aí, se a pessoa quiser retornar ao trabalho, ela só liga pra gente e eu vou pegar as evoluções da enfermagem para ver se realmente o paciente melhorou e posso fornecer, né, mediante a orientação delas e a ligação delas, se a pessoa está apta para voltar ao trabalho ou não.
Qual é o parâmetro que eu uso? É o tempo de isolamento. Só isso que a gente pode ter. Não tem outro parâmetro. Infelizmente, não tem outro exame que consegue lá mensurar quanto que o IgM diminuiu e o tanto que a pessoa não vai. Não tem como. Por isso que essas unidades, os hábitos de higiene realmente são extremamente importantes. Sim. Né? Mas, enfim, pelo menos nos países que já estudaram, que são pioneiros nas pesquisas, eles usam o isolamento de 14 dias. E no caso do Brasil é 10 dias mais 72 horas assintomático para poder retornar ao trabalho. Então, aí eu forneço atestado, forneço medicação. Hein, doutora? Deixa eu te perguntar. Se por um acaso eu fui lá, fiz o teste, né? Deu positivo. O que eu faço, doutora? Eu vou embora, chorar no meu quarto sozinha? Eu tenho que sair avisando para todo mundo, né, doutora, que eu tô? Eu acho melhor. Eu falo. Particularmente eu falo, né, amor? Eu sei que fala. Porque eu não vou querer... Todo mundo pega a doença de jeito nenhum. A gente transmite a coisa boa. Coisa ruim, joga debaixo do ralo. Isso. Não é? Não, é extremamente importante isso que você falou. O paciente deu positivo. O que ele vai fazer? A gente, né, nós teremos, né, vamos supor que ele deu positivo no laboratório particular. O ideal é que ele faça contato com a telemedicina. A gente vai entrar em contato com o paciente e vai perguntar quem mora com ele. Quantas pessoas moram com ele? Nós vamos pegar o nome dessas pessoas, vamos anotar e fornecer atestado de ausência do trabalho para que essas pessoas se afastem também do serviço, porque são pessoas que têm 75% de chance de ser positiva também, ou seja, uma chance maior. O paciente, então, ele testou positivo no laboratório particular. Eu vou afastar os contatos da pessoa por 10, 14 dias, dependendo da condição da pessoa, né? Até no máximo 14 dias do serviço, para poder não contaminar a partir do último dia de contato. O paciente deu positivo com a gente, ou seja, nós estávamos monitorando, a gente solicitou o teste, então a gente vai pegar o nome dos contatos domiciliares e se o paciente testar positivo, ou seja, ele nos procurou primeiro, né? A gente recebeu o fluxo, ele nos procurou, estava sintomático, nós agendamos o teste. Aí, recapitulando, né? Nós agendamos o teste. Então, as pessoas, os parentes, a gente vai perguntar o nome, mas a gente não vai ficar ligando para todo mundo para falar, não. Por quê? Porque se você ficar ligando para todo mundo que você teve contato, vai expor a pessoa, né? Então, assim, chega um monte de lista lá com 30 pessoas pra gente ligar. Gente, isso não dá, sabe por quê? Porque expõe a pessoa que teve o Covid e isso não pode acontecer. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pode sofrer... A não ser que eu queira, né? A não ser que... Fernanda, ela falaria. Não, eu quero falar que realmente... Eu vou falar para todo mundo... Para todo mundo que eu tive contato, né? Para procurar telemedicina. Aí a gente vai orientar, a gente vai avaliar a intensidade do contato, se foi um contato com máscara, se foi um contato sem máscara, por quanto tempo, em qual distância. E a gente vai falar assim, pode ser que você tenha... realmente contraído o vírus dessa pessoa em especial, dessa pessoa, tá? Porque pode ter pegado no supermercado ou na rua. Tem gente que pega assim, não sabe nem de onde pega, mas enfim, desse caso, a gente vai avaliar se realmente pode ter essa chance de contágio. Se tiver essa chance de contágio, nós vamos pedir para que a pessoa, se puder, fique em casa. Outra coisa também que surgiu, aí foi uma coisa que surgiu recentemente. A pessoa teve um contato que poderia contaminar. Um contato esporádico lá com uma pessoa por mais de 15 minutos, uma distância menor que 1,5 m sem máscara. Então, essa pessoa pode ser que ela tenha pegado o Covid daquela pessoa lá que estava positiva. Só que, se ela não é contato domiciliar, eu não posso fornecer afastamento. Infelizmente, eu não estou no protocolo, no Ministério da Saúde, ele não me dá esse respaldo, apesar de eu querer, né? Mas a gente sabe que por questões de diretrizes do Ministério, a gente sabe que eu não tenho esse respaldo. Então, eu que oriento que a pessoa que puder fique em casa, né? Então, assim, a gente só pode afastar contatos domiciliares daquele contato positivo. Se ele, aí só recapitulando, se ele veio pelo serviço particular, né, o paciente veio lá, testou positivo particular, a gente vai afastar todo mundo por cerca de 10 dias até 14 dias, dependendo do que eu vou poder, né, da conversa com o paciente. Eu vou afastar por 10 a 14 dias as pessoas que tiveram contato com aquele caso positivo do laboratório.
Se o paciente é um paciente nosso, ele tem febre, gripe, está gripado, eu vou afastar todo mundo que está na casa por cerca de 10 dias até a realização do teste. Se o teste der positivo, as pessoas ficam afastadas, eu afasto por mais 3 dias, né? Mas assim, por conta para completar os 14 dias, dependendo de cada caso. Se der negativo, tanto a pessoa quanto os domiciliares podem retornar ao trabalho imediatamente. Por isso que às vezes eu forneço um atestado só até o dia do teste, e não necessariamente por 14 dias, ou no caso, o tanto de tempo lá. A gente faz a contagem conforme o Ministério da Saúde ele orienta. Sim. Então, se você teve contato com um caso positivo, a gente não vai te ligar, não vamos. As listas, elas não devem ser realizadas, porque expõe o paciente. Não pode. Então, quem tem dúvida, ligue pra gente. Ligue na telemedicina. Ligue que a gente vai orientar, vai estratificar o tempo de contato e vai falar, realmente pode ser que você tenha pegado ou não, mas ainda assim, é questão de atestado só se for contato domiciliar. Certo? Certo. Deu pra entender, né? Ô, doutora, agora tira outra dúvida. Tem muita gente querendo saber. Se na telemedicina tá atendendo só casos Covid? Não tá. A gente atende qualquer caso. Se o paciente liga para lá querendo renovar a receita, a gente renova. Se o paciente quer... A gente só não fornece atestado admissional e atestado às vezes sem ver, dependendo da doença. Sim. Dependendo. Mas assim, a gente orienta. Se o paciente precisa de um exame físico, a gente orienta. Ó, vai na UBS. Na medida do possível, a gente tenta marcar para o paciente. Se o paciente precisa de ir para o hospital, a gente orienta. É como se fosse uma escuta médica. Se a gente consegue solicitar exames, eu já consegui dar diagnósticos bem interessantes pela telemedicina. E ainda tem outra coisa. O SUS já tem 6 anos que tem esse serviço, que é especialista de Belo Horizonte, que se eu tenho dúvida em relação a algum caso, eu não tenho, geralmente eu tenho humildade de mandar uma mensagem para os especialistas em Belo Horizonte, perguntando sobre aquela doença, sobre aquele caso. Eles me respondem geralmente em 2, 3 dias. Então, assim, os especialistas também estão acessíveis, né, por telemedicina hoje. E a gente, lá na telemedicina, a gente usa bastante a ferramenta de procurar outros especialistas. Sim. Então, qualquer coisa, qualquer demanda pode ser procurada. Às vezes, a gente não consegue dar conta da demanda fora do Covid, porque já está aumentando muito a demanda de Covid, né, de esclarecimentos, né, conforme o serviço está sendo divulgado, a procura está aumentando. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, que se a gente não responder no mesmo dia, com certeza no outro dia de manhã a gente responde. Ou então, dependendo do plantão que a gente vai tentar fazer, tem que ver essas questões ainda. E outra coisa também, a gente de vez em quando, a gente liga de telefone privado ou sem número, por questões técnicas, problemas técnicos, não é porque a gente está querendo respeitar o paciente. Quando a gente não consegue falar no telefone privado ou sem número, a gente liga pelo telefone da prefeitura mesmo, só que às vezes está ocupado, está descarregado. Então, assim, se vocês não quiserem atender, tem todo o direito. Mas atendam o telefone. Eu estou vendo que a maior dificuldade é que a pessoa entre em contato e não fica esperando a gente ligar, né? Então, a gente fica horas. A demanda na telemedicina sempre aumenta depois das 9 da manhã. 9 da manhã bomba, que a gente sai de lá muito tarde. Agora, antes disso, quase não tem ninguém. Ô, doutora, uma curiosidade. Quantas pessoas, assim, normalmente por dia estão ligando lá? Né? Umas 20 pessoas por médico. Só eu atendo cerca de 15 a 20 pessoas por período, fora o outro médico, que é o Dr. Valdir, ele não pôde estar presente, fora as ligações de monitoramento das enfermeiras. Então, o fluxo é muito grande, realmente é bem grande. A gente não consegue, vamos dizer, às vezes responder tudo na hora, mas a gente responde, né? Nem que seja no outro dia. Sim. Se alguém teve problemas técnicos, bastante problemas técnicos no início, porque o WhatsApp apagava, mas agora o telefone está melhor, então a gente tem uma tecnologia melhor, a gente já não apaga mais. Teve um episódio disso na semana passada, acho que apagou o WhatsApp, sumiram todas as... Não vou nem falar quem fez isso. Não fala quem foi, não. E aí, por conta dessas questões que são de serviços querendo novos, ajudar, né? Ela, realmente, ela queria ajudar. Queria ajudar. E aí, sumiram as mensagens. Então, a gente até pede desculpa se a gente não respondeu a alguém. Não foi porque a gente não quis, porque a gente tenta responder até 2, 3 horas. O doutor Valdir, ele fica até tarde na prefeitura tentando resolver essas demandas. Então, às vezes é que a gente não dá conta, mas a gente está monitorando para ver quando e como colocar o médico, se é num horário a mais, se é no mesmo horário com a gente. Mas a gente vai estar tentando sempre ficar atento em relação ao fluxo. Espero que agora,
a gente consiga ajudar mais pessoas, né? Gestante também pode ligar, né, Sim, doutora? outra coisa interessante, a gente consegue articular o contato, para quem gosta de atenção primária, a gente consegue articular o cuidado continuado programado, ou seja, aquelas consultas que são programadas. Pré-natal, hipertenso, diabético, a gente consegue avaliar, solicitar, estratificar e realizar a solicitação de exames de pré-natal, por exemplo, de uma gestante que está lá no São Joaquim. A gente já pede o exame, a paciente só vai na cidade para fazer o exame. Isso. E já pode mostrar por telemedicina o exame. Se tiver alterada, já encaminho para quem deve, no caso, atendê-la. Se fisicamente, se só com remédio ou qualquer coisa assim. Eu acho que é muito a prática, telemedicina né? foi um suporte a mais para Januária, né? E boa ideia, viu? Bom demais. Porque é comodidade, né? Sim. E organização. Pelo menos se eu fosse paciente, uma coisa que eu odeio num lugar que não se atende. Eu não gosto. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de falar não. Eu tenho realmente uma dificuldade de falar não. Mas eu acho que a telemedicina já ajuda a você falar esse não bem dado, né? A pessoa já sai, às vezes não é atendida na hora, não resolve o problema na hora, mas ela já sabe que dia que vai resolver. Sim. Ô, doutora, outra coisa que achei interessante lá um dia, né? A moça que queria conversar sobre um problema que ela estava tendo e tudo. Assim, eu achei que ela sentiu mais liberdade de estar falando por telefone do que estivesse pessoalmente. Tem a questão, né? Eu tô vendo muitas consultas em relação à questão sexual, à questão de contracepção. Adolescente, gente, adolescente que às vezes tem vergonha de falar com a mãe, pede para o parente ligar, agente de saúde ligar, porque tem mais liberdade. E aí você entra com anticoncepcional para elas, orienta em relação à vida sexual, porque essa conversa no olho a olho às vezes é mais, vamos dizer, vergonhosa. Mas o tanto de adolescentes que eu tenho atendido, de crianças não, né? De mulheres que às vezes têm vergonha de falar da questão sexual. E então, por telefone, isso fica muito mais fácil. Assim, realmente a demanda para isso está sendo bem grande e eu acho que tá, graças a Deus, sendo resolutivo. Porque pelo menos eu percebo satisfação das pacientes em relação a essas orientações. E além de médica, clínica geral, temos também a psicóloga. Chega, não sou não. Temos a psicóloga, porque além dela consultar, ela dá conselho. É bom demais. Não me compromete, não. Mas eu também, gosto de telemedicina. Mas a sua consulta dela, assim, normalmente é umas meia hora para mais. Olha, gente, não faço propaganda não, nada. Pode ligar, gente, viu? Mas olha, o que eu quero é ajudar, né? Eu tenho certeza que se a gente não puder resolver o problema, pelo menos aliviar o sofrimento e a dor, eu acho que é a função de qualquer médico, não só o meu. E se eu conseguir fazer isso, eu já fico feliz no final da ligação. Na verdade, já fico bem feliz de estar podendo ajudar, porque eu acho que é bastante bom esse serviço, né? Hein, doutora? Só mais um combate que eu quero. Só mais um. Só mais um combate. Sim, Nanda. O povo anda falando aí, me perguntando se a telemedicina é paga, se tem que pagar para consultar. Não tem nada. Isso eu acho que, assim, é louvável demais a ideia dos gestores, porque eles pegaram os profissionais, né? Eles solicitaram que os profissionais que estavam afastados pela idade, por problemas de saúde diversos, que eles estivessem na telemedicina. Então, assim, ele não, vamos dizer, ao invés de o profissional de saúde estar afastado por problemas de saúde em casa, né? E no caso, né, em casa, não vou dizer sem fazer nada, né? Mas estava em casa, estaria na telemedicina, proporcionando um serviço sem problema para a gente, né? Que está no grupo de risco, eu e outras pessoas, propiciar, vamos dizer, um atendimento e uma forma de ajudar a população da mesma forma. É por isso que, assim, eu estou extremamente satisfeita de estar na telemedicina. E, assim, outra coisa, telemedicina, eu não sei se tem outra região aqui perto. Se não me engano, talvez tenha em Montes Claros, não sei. Mas aqui na região é só a gente. Tá vendo? Então, eu acho que foi uma ótima ideia. Ao invés do profissional ir para casa e cuidar só e ficar doido, né, de não fazer nada em casa, que tem uns que surtam, né? Eles vão, de certa forma, ajudar a população com orientação, nem que seja por telefone, ou até com uma palavra de carinho, de tranquilidade, porque o que eu vejo... Você falou de ser psicólogo e tal, às vezes a gente passa por isso e sabe o quanto que é difícil ficar em casa, né? Ficar em casa ou ter a suspeita de Covid, eu já passei por tudo isso. Então a gente sabe como dar um pouquinho de alento e acalento, né? Para as pessoas que estão realmente em casa e que não conseguem ficar sem sair de casa, né? Sim. Então eu acho que me sentir útil e as pessoas também que estavam afastadas se sentirem úteis, eu acho que não tem dinheiro que compre isso. Sim. Eu sou uma profissional do Mais Médicos, né? Eu estou prestando serviço para telemedicina
E o Dr. Valdir e as várias outras pessoas, elas têm comorbidades que se encaixam da necessidade de afastamento e elas estão nos ajudando da mesma forma. Inclusive eu, né? Da área de risco também. Pois é. Então, eu acho que isso foi uma atitude extremamente louvável e inteligente. Isso aí Então eu quer acho dizer bem que interessante. aqui só Januária? Na região aqui é só Januária. É, gente, não é pra qualquer um não, viu? Realmente, foi... Agradecer a Deus. Sim. Agradecer também a nossa secretária de saúde. A Daiane, que teve A Daiane ideia. Yasmin, meu Deus do Nossa, céu. foi ela que não teve fala... a ideia. Sim. Foi ela que teve a ideia. Assim, é uma pessoa de extremamente... Sou muito grata a ela, porque ela tem Muito. ótimas ideias para resolver as coisas. Daiane, Larissa. Larissa, Lari também, Naira, Vanessa, eu acho que são pessoas extremamente competentes. Nanda, agora quem vai fazer o combate sou eu. Não, eu não sei responder esses trem, não. Sabe? Você Não. sabe sim que você me monitora toda Só hora. sei perguntar. Não, você sabe sim. Sei perguntar e falar, passa álcool gel, doutora, Isso. toda hora. Tem que estar lá Bebe mandando passar. água. Bebe água, doutora, pelo amor de Deus, a máscara. Ela cuida muito bem. Como é que tira essa máscara, Nanda? Que eu tenho certeza Ensinei. que isso que você sabe fazer Já muito bem. ensinei. Conta Já aí pra ensinei. gente. Mostra aí pra gente. Mostra pra galera aí. A máscara, gente, nunca pegar, pelo amor de Deus. Igual eu faço. Assim como tem uma pessoa que faz, eu não vou falar quem, sabe? Tem que estar ensinando, ó. Pegar aqui, ó, no elástico, no outro. E descartar num lugar bem longe, onde não vai passar vírus pra mais ninguém. Nem ficar perto do computador. Ó, pega, joga no lixo, coloca no saquinho, amarra o saquinho e joga no outro lixo. Né, amor? Certíssimo. Certo. Ela tá certa e eu tô precisando de ter mais E cuidado. álcool, viu? Toda hora álcool. Sempre, toda hora no ambiente. De preferência, lavar bem as mãos. Mas se não tiver, né, alcance, o álcool gel. Perfeito. Vou fazer isso. Eu- Já tô melhorando, né? Tá. Então, tá bom demais. Então, gente, por hoje é só, né? Né, doutora? Que espero que Amei. tenha ajudado. Ah, eu espero. Sim. Que tenha ajudado Qualquer, bastante gente. qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode ligar no nosso número aqui, ó, da Telemedicina, que nós estamos prontos para poder atender, poder ajudar, né, doutora? Qualquer combate a gente resolve. Aqui nós estamos para resolver o combate. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia.